Eu tô derretendo. Eu tô assim, derretendo com essa luz aqui na minha frente. Mas vamos embora. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente pode investir em 2026, o que dá pra investir, o que é legal, coisas relevantes. Lógico, não é uma indicação de investimento. Aqui no canal a gente não faz indicações de investimento, tem indicações de investimento realmente tem que procurar um especialista e tal, autorizado a fazer isso. Mas é realmente para você pensar aí aonde que é que você quer investir esse ano e possíveis oportunidades e tal. Com a Selic a 14,75%, o Tesouro IPCA+, pagando mais de 7% real e a Bolsa com PL abaixo de 8%, onde faz sentido colocar seu dinheiro? Vamos aos números e vamos discutir um pouco sobre isso. E vamos explorar esse assunto. A resposta para onde investir não é bem uma opinião, não é bem a opinião minha, a opinião que eu vou trazer aqui. É uma análise mesmo de retorno, risco e correlação que a gente costuma fazer quando a gente vai desenvolver uma carteira. Então, no cenário de março de 2026, eu vou considerar março, porque mesmo que a gente já esteja em abril, é importante considerar o mês anterior, não vou considerar esse mês ainda. Mas no cenário de março de 2026 é bem interessante. Por quê? Porque a gente tem juros reais altíssimos na renda fixa e ativos de risco com valuations historicamente baixos. Isso não é comum, não é normal. A gente vai entender matematicamente o porquê que isso acontece, né? Qual que é o cenário atual da renda fixa? Bom, vai ter uma tabelinha aqui. Tá na B? A tabela aqui, ela é uma tabela comparativa e vamos começar pela renda fixa. Por quê? Porque é onde está a oportunidade mais clara. A Selic, ela tá a 14,75% e o IPCA acumulado, ele tá de 3,81% mais ou menos, já aumentou agora em abril. O retorno real bruto, aproximadamente de 10,5%, a gente já conversou sobre ele em outros vídeos. E isso, gente, é muito alto. A média histórica do retorno real da Selic é de 5% ou 6%. Então, o Tesouro Selic de 14,75% ao ano com liquidez diária é um risco soberano. O Tesouro Selic IPCA mais de 2035, ele tá pagando IPCA mais 7%. O retorno real garantido, por contrário. Os CDBs de bancos médios, 120%, 130% do CDI. Em termos absolutos, é 17% ou 19% bruto. Então, a matemática aqui, né, resumindo tudo que eu quis dizer, é que com retorno real acima de 7% garantido em renda fixa, o custo de oportunidade para ir para renda variável é alto. Por quê? Porque o risco da renda variável é mais alto do que o risco de renda fixa. E renda fixa realmente é muito atrativo. Por isso que a gente chama o Brasil de país dos rentistas. Por quê? Porque você sacrifica muito dinheiro num setor emprestando dinheiro para o governo, ao invés de emprestar ou ser sócio, como em renda variável, né? Ou se você compra uma debênture e você está emprestando dinheiro para a empresa, comprando a dívida dela, mas no caso, se ao comprar uma ação você é sócio, ao invés de você colocar no setor produtivo, você está colocando num outro setor, você está colocando no setor passivo, né, que está gastando. Falando um pouco sobre renda variável, o Ibovespa, ele tá com PL em torno de 7 a 8 vezes. A média histórica dele é de 11 a 12 vezes. E o desconto de 30 a 40%. Mas o PL baixo sozinho não é um argumento. O retorno esperado, com um PL de 8, o earnings yield é de 12,5%. Então, com crescimento de lucro de 5% nominal, o retorno esperado é 17,5%, que compete com a renda fixa. O problema, nesse caso do Ibovespa, é o risco, né? A volatilidade do Ibovespa é de 20% a 30% ao ano. E da renda fixa, no caso, ela é próxima de zero. Então, para aceitar essa volatilidade, o retorno esperado, ele precisa ser significativamente maior, o que seria, no caso, o prêmio de risco. Agora vamos pensar um pouco sobre uma combinação aí de horizontes, né? Outro gráfico, viu, Ana? A alocação ideal, ela depende do horizonte de tempo. Então, no curto prazo, ou seja, menos aí de 2 anos, 100% da renda fixa pós-fixada.
Com Selic a 14,75%, não há motivo racional para correr risco. No médio prazo, 2 a 5 anos, majoritariamente o Tesouro IPCA+, que trava o retorno real alto de hoje por muitos anos. Então, se a Selic cair para 12,25%, como o mercado projeta, quem comprou IPCA mais a 7% ganha com marcação ao mercado. No longo prazo, ou seja, mais de 10 anos, aí faz sentido incluir a renda variável. Não é uma indicação de investimento. Eu, no caso, invisto para longo prazo, enfim, muito longo prazo, eu estou no começo da minha vida. E aí você vai avaliar o risco, se não vale, se vale, enfim, depende da estratégia da sua carteira. É da sua carteira, a gente vai, né, a sua estratégia. Mas aqui eu tô passando para vocês o horizonte, o que dá pra gente considerar, tirar do cenário atual. E aí, se você tá no longo prazo, aí faz sentido incluir a renda variável, que historicamente a bolsa brasileira entregou de 6 a 8% real em janelas longas, né? A chave é entender que e aí tem um outro ponto. Se a gente está falando de bolsa de valores e principalmente ativos com dividendos, isso aumenta. Então é importante a gente considerar ativos com dividendos, tá? Normalmente eu invisto em renda variável em ativos com dividendos. Poucos ativos que não tenham dividendos. Então é importante vocês considerarem isso, porque se você reinveste o dividendo, esse valor aumenta muito, né? A chave aqui desse vídeo é entender que cada classe de ativo pode ser mais interessante para um tipo de horizonte. Então, a análise de risco e retorno, normalmente a gente faz por prazo, né? A gente inclui na conta o tempo. O que a gente pode evitar nesse caso? Em ambientes de juros reais altos, qualquer investimento que prometa uma rentabilidade garantida acima de 2% ao mês, 24% ao ano, desacreditem. Muito difícil ser que 2% ao mês, aí é muito, tá? 24% ao ano é muito alto. A taxa livre de risco tá 14,75%, mas você quer um negócio de 24% ao ano? Ninguém paga 24% ao ano sem risco proporcional. Se alguém te oferece 30% e a resposta sobre o risco que você corre não é muito clara, então é um baita problema. Considere isso um alerta vermelho. O cenário de março, no caso, né, ele era historicamente favorável. Agora a gente teve, enfim, guerras e tal, mas, cara, eu costumo dizer assim, a guerra, ela vai passar, as coisas vão acontecer, a gente não pode deixar de investir, a gente não pode deixar de guardar dinheiro, a gente não pode deixar de fazer as coisas que a gente quer fazer na nossa vida e que a gente precisa fazer na nossa vida, porque teve uma guerra. Então teve uma guerra, todo mundo em pânico, tira os dinheiros e tal. Não é assim, tenham calma, faz as coisas devagar, se planejem, longo prazo. A guerra vai acabar no longo prazo, não tem jeito. Tem que acabar. Não é interessante para nenhum país ficar com essa guerra aí pendurada por muito tempo. Então, por isso que eu tô tratando assim, março, abril. A bolsa, ela tá historicamente favorável para renda fixa com retornos reais acima de 7%. Então, a bolsa, ela tá barata em valuation, mas o custo de oportunidade é um pouquinho alto, considerando. Aí vocês colocam na conta, inclui nesse, oportunidade muito alta, beleza, questiona aí, coloca. E com os dividendos, façam essa conta aí, e com os dividendos. Porque com os dividendos, realmente, bolsa é muito atrativo, muito atrativo. Só que você tem que estar preparado, se você vai investir em bolsa, você tem que estar preparado que vai cair, vai subir, e enfim, sempre assim. A alocação ideal, ela depende muito do seu horizonte de tempo. Então, me diz aqui nos comentários qual que é o seu horizonte de tempo. Se a gente tá falando aí pra sua vida de curto, médio, longo prazo. Se valeu até aqui, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Considere compartilhar com seus amigos. Curta o vídeo, faça o seu comentário. E até os próximos vídeos. Tchau!